dia a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Patrick Breles pelo convite. A gente vai conversar alguma coisa hoje sobre duas coisas que são diferentes. Com certeza é muito mais fácil para a gente que faz cirurgia falar sobre os tipos de cirurgia e tudo mais. E uma coisa um pouco mais complicada que eu vou focar um pouco mais a minha discussão, que seria como ajudar vocês a tentarem escolher o cirurgião que vai realizar o seu procedimento cirúrgico. O grande problema da cirurgia de endometriose é esse. Assim, a imagem aqui do lado esquerdo, a gente vê algumas endometrioses pequenas, então que você vai fazer um procedimento cirúrgico, remover os implantes, e a imagem do lado direito, uma endometriose um pouco maior, que infiltra ali a parede da vagina, que você vai precisar remover uma parte da vagina, seccionar o ureter, implantar o ureter, remover uma parte do intestino. Então, assim, a gente lida com doenças muito variadas, desde doenças muito simples até doenças um pouco mais complicadas. E no final das contas, o grande problema é esse. A gente vai fazer um procedimento cirúrgico com incisões pequenas e no final da cirurgia, a única coisa que vai ficar visível são as incisões na pele. A gente não tem como saber exatamente, através das incisões, o que foi feito dentro do abdômen. E é claro que, muito mais do que saber como escolher o cirurgião, uma das coisas super importantes seria você conseguir saber o que foi feito no procedimento cirúrgico, né? Porque, da mesma forma que você pode fazer as incisões e remover toda a doença, você pode fazer as incisões e remover uma pequena parte da doença só para encaminhar para estudo anatomopatológico e deixar toda a doença ali dentro do abdômen. Sempre que a gente discute sobre cirurgia, claro que quando você portadora de endometriose vai fazer uma consulta com o cirurgião, a primeira coisa seria você fazer uma avaliação se existe alguma indicação específica ou não de você fazer um tratamento, e aí a gente está falando especificamente de tratamento cirúrgico. Obviamente, a indicação específica de fazer ou não fazer uma cirurgia, ela deve ser individualizada de caso a caso, principalmente levando em consideração a doença, mas também as coisas mais importantes, que seriam a sintomatologia de dor e, eventualmente, a dificuldade para engravidar. Uma vez que haja a indicação da cirurgia, as orientações, tanto pré-operatórias quanto intra- e pós-operatórias, são as coisas mais importantes, principalmente informações sobre o intraoperatório e o pós-operatório. O Dr. Vitor estava comentando para a gente, especificamente sobre a cirurgia intestinal, as complicações e também a importância dos tratamentos pós-operatórios medicamentosos ou do ponto de vista de fertilidade, quando há necessidade. Alguns pontos que eu gostaria de mencionar aqui. É muito simples você indicar uma cirurgia de endometriose para uma mulher que tem endometriose. Simples no sentido de, a maior parte das mulheres que tem endometriose sofre algum tempo com dor, uma parte delas está tentando engravidar e não está conseguindo, e uma grande parte não sabe porque tem dor, não sabe porque não consegue engravidar. Se você chega num médico que diz que tem uma solução e que você fazendo o procedimento cirúrgico você vai resolver aqueles problemas, é claro que uma parte dessas mulheres vai acabar aceitando fazer a cirurgia. Então, assim, é muito fácil convencer uma paciente com endometriose que ela deveria fazer uma cirurgia. Só que a coisa mais importante é que a cirurgia bem indicada é aquela que melhora algum ponto específico no manejo da paciente. Assim, não adianta você fazer uma cirurgia só para dizer que você viu a endometriose, se isso não vai melhorar a chance de engravidar, se isso não vai melhorar a sintomatologia. Então, assim, a cirurgia não tem o objetivo só de confirmar a endometriose, ela precisa ter o objetivo de melhorar o tratamento e a qualidade de vida da mulher com endometriose. E uma coisa importante para vocês refletirem é que é muito mais difícil você dizer quando não precisa fazer uma cirurgia do que você indicar um procedimento cirúrgico. Então, você faz uma consulta com um profissional que você foi indicada para fazer uma cirurgia e ele te diz que talvez seria melhor não fazer a cirurgia ou qualquer outra coisa nesse ponto de vista. É claro que excetuando aquele profissional que não faz aquele tipo de cirurgia, mas se você está consultando com um cirurgião de endometriose e ele te diz que talvez seria interessante não operar, você deve ficar com aquela pulga atrás da orelha, porque a coisa mais fácil seria você pegar e fazer uma cirurgia. Quando você contraindica um procedimento cirúrgico é porque normalmente pode haver algum outro tipo de tratamento melhor
é porque eventualmente você pode ter um benefício de não fazer a cirurgia. Uma vez que a cirurgia está indicada, os objetivos da cirurgia basicamente seriam: uma, você remover completamente a doença; outra, fazer uma cirurgia num tempo aceitável. A maior parte das pacientes que são submetidas a cirurgias complexas por endometriose, com infiltração intestinal, essas cirurgias duram em torno de 2 horas, 3 horas. Raramente você vai ter cirurgias com mais de 3, 4 horas de duração. Existem esses casos, mas são casos muito pontuais, né? A gente sempre costuma realizar exames de imagem de controle, isso para você ter certeza que 3 a 6 meses depois a cirurgia foi completa, que você não ficou com doença residual, para fazer o controle de recorrência da doença. E é claro que o objetivo principal da cirurgia seria você ter o resultado, uma melhora na questão da dor e da fertilidade. Obviamente, esse resultado ele depende de múltiplos fatores, tanto a dor, às vezes pode necessitar de tratamento complementar, só a cirurgia às vezes é uma parte do tratamento, quanto a infertilidade, porque uma parte das pessoas que faz cirurgia por infertilidade consegue engravidar espontâneo, uma parte vai precisar de algum tipo de tratamento adicional. E como é que seriam as opções de como você encontrar um cirurgião? Hoje em dia, a informação está muito disseminada, então, assim, através de redes sociais, indicações de outros médicos, pacientes, alguns convênios costumam indicar o cirurgião, mas você também pode fazer uma pesquisa aí baseada em internet, currículo e tudo mais. Então, são várias formas que têm as suas vantagens e desvantagens no final das contas, né? Então, assim, se a gente for fazer uma analogia, claro que o cirurgião, e aqui a gente está falando de cirurgião de endometriose, ele é o médico que se dedica a fazer cirurgia de endometriose, especificamente. Mas se a gente for fazer uma analogia com os jogadores de futebol, por exemplo, a gente sabe que eles também são profissionais que se dedicam especificamente a isso, e nós sabemos a diferença entre os vários tipos diferentes de jogadores. Você não tem um jogador que seja igual ao outro, e da mesma forma isso acontece em qualquer área, não seria diferente na medicina e nem na cirurgia. Você pode ter múltiplos cirurgiões e nem sempre o resultado final ou a qualidade daquele tratamento é igual quando você varia um cirurgião para outro. Então, isso é uma coisa importante. Apesar de vários cirurgiões de endometriose fazerem cirurgia, às vezes o resultado pode ser diferente. E eu tenho como base algumas características básicas do cirurgião. Eu sou ginecologista de formação, mas antes de fazer ginecologia, fiz a minha formação em cirurgia também, do aparelho digestivo. Então, o cirurgião, normalmente, ele age como cirurgião. É difícil, o cirurgião normalmente passa lá 3, 4, 5 períodos da semana fazendo cirurgia, e o restante você tem que dividir entre consultório, você tem que dividir passando visita e tudo mais. É claro que é difícil você compreender que um cirurgião tenha muito tempo em excesso para fazer obstetrícia, para fazer tratamentos estéticos, para fazer ginecologia geral. Então, assim, normalmente o cirurgião que é cirurgião, ele trabalha mais com cirurgia do que com as outras áreas. Normalmente, o cirurgião, ele sabe exatamente os passos da cirurgia, ele sabe, baseado nos exames de imagem, o que você vai precisar fazer na hora da cirurgia. Algumas frases que muitas de vocês devem escutar, eventualmente depois da cirurgia, quando faz algum procedimento cirúrgico um pouco mais complexo, ou com alguma equipe que tenha um pouco menos de experiência, que na cirurgia tinha muita endometriose, e a gente acabou parando a cirurgia porque estava muito perigoso, ou estava muito grudada a cirurgia, a gente soltou as aderências e conseguiu queimar os implantes de endometriose, ou aquela famosa frase, achei melhor não mexer porque podia perfurar o intestino. Isso são todas coisas que, quando você faz um exame de imagem no pré-operatório, você já sabe exatamente se a paciente tem uma lesão intestinal, você vai ter que mexer no intestino, não é que vai perfurar o intestino, você vai abrir o intestino e fechar o intestino. Esse é o objetivo da cirurgia. The Bulls can win it right here. The Bulls can win it. Unbelievable. 13 seconds left. Jordan left side. I practice as if I'm playing a game. So when the moment comes in the game, it's not new to me. That's the beauty of the game of basketball. That's the reason why you practice. That's the effort. So when you get to that moment, you don't have to think. Instinctively, things happen. Jordan to drive.
vocês veem que essas coisas acontecem também em outras profissões. Todo profissional de alta performance precisa de muito treinamento, isso não é diferente para a cirurgia. Então, o cirurgião ele necessita de muito treinamento, tem uma curva de aprendizado, precisa de muitas horas dentro do centro cirúrgico, fazendo cirurgia e muitas cirurgias realizadas. E mesmo assim, no final disso, você ainda vai ter aquele cirurgião que desempenha uma performance melhor e você vai ter aquele cirurgião que tem uma limitação, chega num limite e não consegue avançar mais. Essa é a diferença entre um profissional e outro em qualquer área, né? Qual que seria o cirurgião ideal? É aquele que consegue colocar em prática o conhecimento teórico, que participa de atividades acadêmicas, que frequenta cursos e congressos específicos da área, e existe aquele conceito do estado da arte da cirurgia, que seria você conseguir mesclar tudo isso e aplicar na hora do procedimento cirúrgico. Tem gente que, por mais que frequente congressos, cursos, treinamentos, na hora do procedimento cirúrgico não consegue desempenhar toda aquela carga de conhecimento naquele momento específico. Na cirurgia, você toma uma decisão e a partir daquela decisão tomada, se você tomou a decisão errada, você já tem uma complicação imediata. Então, não é uma coisa que você consegue ficar planejando para depois, é uma coisa que você entra na cirurgia, olha a situação e decide o que tem que fazer ou não tem que fazer. Como é que a gente avaliaria um cirurgião, então, basicamente? É claro que existe uma formação básica, formação no sentido de graduação. Todos os ginecologistas fazem uma residência, que varia em torno de 2 a 3 anos, antigamente era 2 anos, hoje são 3, e depois uma especialização ou estágio, seja no Brasil ou fora do Brasil, em termos de cirurgia minimamente invasiva. Depois existem os cursos de atualização complementares, e alguns dos colegas, após isso, vão estar vinculados aí com atividades acadêmicas, transmissão de cirurgia, publicações de artigos e tudo mais. Hoje em dia, o grande problema são as armadilhas da internet, do meio digital. Alguns pontos importantes para serem pensados, na verdade, uma, que marketing não necessariamente é sinônimo de qualidade. Hoje em dia você consegue fazer marketing às custas de pagamento e não necessariamente todo aquele marketing significa que aquele profissional tem qualidade, isso vale para todas as áreas. Outra coisa importante é que empatia, que seria o bom relacionamento médico-paciente, não necessariamente significa muito conhecimento e nem sempre aquele médico que fala o que você quer ouvir é o melhor médico para tratar a sua doença. Cirurgias demoradas não necessariamente significam cirurgias complicadas. Como eu disse, a maior parte das cirurgias complexas de endometriose a gente costuma fazer aí em torno de 2, 3 horas. Cirurgias corriqueiramente muito demoradas podem indicar outras coisas que não doenças corriqueiramente complicadas. E, é claro, muitas cirurgias muito rápidas também não querem dizer efetividade da equipe cirúrgica. Às vezes podem ser cirurgias incompletas que não vão realizar corretamente o tratamento específico necessário. Algumas condutas aí que você pode acabar mascarando um tratamento incompleto da doença, porque assim, quando você usa algum medicamento potente para bloquear, por exemplo, a produção hormonal, como os análogos, como os Zoladex, você deixa a paciente num status completamente sem produção hormonal. Isso pode fazer com que uma paciente que fez uma cirurgia incompleta tenha uma resolução praticamente completa do sintoma doloroso. Então, assim, a maior parte das pessoas que trabalha com cirurgia de endometriose e faz cirurgias adequadas não costuma utilizar muita medicação para controle de sintoma no pós-operatório, exceto alguns anticoncepcionais em quem não quer engravidar, né? Como é que é a cirurgia de endometriose? Eu não vou focar muito nesse tópico, eu acho que a questão de você escolher o cirurgião é a coisa mais importante, a cirurgia é mais coisas para os colegas cirurgiões mesmo, mas assim, rapidamente, o tipo de cirurgia depende do tipo de doença. E o tipo de doença varia muito, então aqui do lado esquerdo uma pelve completamente bloqueada, tudo aderido, e do lado direito uma endometriose que infiltra o intestino, mas com uma pelve praticamente normal. Então assim, é muito difícil falar qual que é o tipo de cirurgia, porque são múltiplas apresentações, né? Os acessos cirúrgicos normalmente a gente faz por cirurgia laparoscópica ou robótica, não vou entrar muito nesse detalhe,
E só para vocês saberem um pouco a diferença, claro que se você tem endometriose no útero, você deve fazer uma cirurgia no útero. Se você tem endometriose no ovário, você vai fazer uma cirurgia no ovário. Então, depende do tipo de doença que cada um tem, e a gente diferenciaria, isso é o mais importante, você conseguir fazer uma cirurgia completa ou incompleta. É claro que sempre o objetivo seria a gente fazer uma cirurgia completa. A cirurgia completa, ela é bem padronizada, ela é direcionada para a doença presente, e existem vários diferentes tipos de abordagem técnica para cada tipo de cirurgia. Por exemplo, quando você tem uma endometriose no útero, você pode fazer uma esterectomia, que seria a retirada do útero, ou você pode eventualmente tirar a área de adenomiose, quando ela é uma adenomiose focal. Aqui é uma adenomiose focal cística do lado esquerdo, aqui do lado direito é uma adenomiose focal nodular. Tem vários tipos diferentes de cirurgia. Cirurgia para endometriose no ovário, você pode tirar o cisto, como aqui do lado esquerdo, ou você pode tirar o ovário, como aqui do lado direito. É claro que cada situação tem uma indicação específica. As endometrioses superficiais são cirurgias super simples, em que você vai tirar os implantes pequenininhos de endometriose. Esses são os tipos mais frequentes de endometriose. E as endometrioses profundas depende do órgão que está comprometido. Obviamente, se você tem uma endometriose infiltrando o diafragma, você vai precisar mexer ali naquela região, então entrar no tórax, remover o nódulo diafragmático. E como o Dr. Vitor mostrou, se você tem uma endometriose no intestino, você vai fazer a cirurgia específica, dependendo do tamanho, localização e tudo mais, para aquele nódulo intestinal. Como é que a gente avalia o resultado da cirurgia? Muito importante aqui, exame de imagem de controle. Então, principalmente para endometriose profunda, a gente tem um papel super importante do radiologista, já foi abordado esse tópico nas apresentações nos dias anteriores. E uma das coisas importantes que a gente usa pouco, eu uso de rotina para todos os pacientes, seria entregar uma cópia da gravação da cirurgia, porque vendo o vídeo da cirurgia, a gente consegue ter uma ideia super boa do que foi feito numa cirurgia anterior e da extensão da doença e tudo mais. Para finalizar, assim, algumas coisas para refletir. Uma, não é normal ter que realizar múltiplas cirurgias. Existem algumas exceções, claro, a cirurgia de ovário é uma das que mais volta, na verdade, mais recidiva, então, eventualmente, você pode ter necessidade de operar mais de uma vez o ovário. A cirurgia completa é o tratamento ideal. Obviamente, existem as exceções, existem doenças muito extensas que você não pode remover completamente a doença, porque você acarretaria sequelas funcionais à paciente. Outra coisa, a primeira cirurgia adequada é a mais importante. Sempre que a gente tem que reoperar, sempre que você vai fazer múltiplas cirurgias, você tem mais risco daquele procedimento. As reoperações, elas são indicadas em situações muito específicas, talvez um pouco mais em dor e pouco frequente em infertilidade. E uma coisa super importante, assim, a gente não indica cirurgia para ver como é que está a endometriose, a gente não indica cirurgia para acompanhar a endometriose, você indica a cirurgia para obter algum resultado em termos do tratamento. Os cirurgiões, eles operam, quando você consulta um cirurgião e ele não indica a cirurgia, você tem que pensar duas vezes se realmente tem indicação ou não tem indicação de cirurgia. Eu nunca vi um cirurgião, quando tem uma indicação de cirurgia, ele não indicar um procedimento cirúrgico, afinal de contas é a profissão dele. A cirurgia é parte do tratamento da doença, mas quase sempre existe necessidade de tratamento complementar, então, muitas vezes você não tem uma resolução completa do seu problema porque você precisa de um tratamento complementar, e isso não é só medicação, são todos os outros aspectos que já foram abordados. E a cirurgia auxilia muito na melhora da qualidade de vida quando ela é bem indicada, mas quando ela é mal indicada, ela, de um modo geral, não adiciona nada ao tratamento final daquela paciente, né? Então, como é que a gente escolhe de uma forma assim melhor o profissional para realizar o procedimento cirúrgico? Uma, você deve buscar um profissional com experiência. Outra, você deve questionar o cirurgião com relação à equipe, as técnicas cirúrgicas, os riscos de complicações do procedimento cirúrgico, se ele, em caso de algum achado inesperado, ele tem uma equipe ou tem uma formação para contornar aquilo ali e conseguir realizar a cirurgia mesmo assim. Algumas coisas sobre o tempo cirúrgico, mais ou menos quanto que duraria a cirurgia. Deve questionar sobre o pós-operatório, como é que seria o acompanhamento, a sintomatologia, os exames de imagem. E é claro que sempre que você tem alguma dúvida, você deveria consultar uma segunda opinião. Hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil com relação à parte de telemedicina, porque existem múltiplos cirurgiões super competentes em todo o Brasil, então é muito fácil você conseguir uma segunda opinião com relação à sua cirurgia.
Gostaria de convidar vocês para conhecerem a nossa plataforma aí, junto com o Patrick e vários outros colegas, o Endolife, que é uma plataforma digital nova que a gente está lançando para tentar difundir mais o conhecimento da endometriose para as pessoas do mundo inteiro, e fico à disposição para os questionamentos aí no final da sessão.